Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Lia. Nós vamos para o 7º ano, inglês, módulo 6. Bom, meus amores, lembrando que para a gente começar os nossos estudos, prontinho, já ajeitei aqui. O que é importante antes de nós começarmos a estudar o nosso módulo 6? Vocês podem observar que nós vamos acompanhar com a nossa apostila, certo? Vocês vão acompanhar aqui no livrinho. Agora, além disso, seria importante que você tivesse o seu caderno, um lápis, uma caneta, para que você possa fazer as suas próprias anotações, certo? Enquanto você estiver prestando atenção na aula, você acompanha aqui no livro, é claro, mas quando você perceber que alguma informação importante foi dita, alguma frase que eu escrevi para vocês aqui como exemplo, você considerar importante, pausa o vídeo, faz as suas anotações. Se você quiser também, é interessante voltar, escutar uma informação novamente, e aos pouquinhos você vai realizando o seu estudo de uma maneira mais tranquila, tá? Não adianta você assistir o vídeo todo de uma vez só e de repente ficar com uma dúvida que você poderia ter esclarecido lá no comecinho. Às vezes, ouvir uma frase uma vez mais ou escrever uma frase que foi dita aqui por mim vai facilitar você lá na frente, tá? Então, o momento de você estudar é um momento de calma, tranquilidade e paciência, tá? Então, vamos lá, meus amores. Como nós podemos observar, nós já estamos com o nosso livro aberto na primeira página do módulo 6, o capítulo 6. E esse capítulo, nós vamos estudar essas duas palavras aqui, ó, some and any. Bom, essas duas palavrinhas, eu posso considerá-las como pronomes indefinidos, indefinite pronouns. Se é um pronome indefinido, é porque eu não consigo saber muito bem sobre o que ou quem eu estou falando, não é isso? Mas antes de nós começarmos com os estudos, nessa primeira página, eu posso observar que existe um pequeno diálogo entre o John e a Bianca. Então, vamos observar o que eles estão conversando aqui antes da gente estudar, certo? Quem começa o assunto é o John. O John pergunta assim: Would you like something to drink, Bianca? Você gostaria de alguma coisa para beber, Bianca? Então, pela pergunta, olha aqui para a figura, olha onde eles estão, ó. Isso aqui me parece ser uma lanchonete, certo? Esse daqui provavelmente é o nosso amigo John. E a Bianca, ou vai ser essa menina aqui, ou será essa outra, não é? Estamos aqui observando a conversa deles na lanchonete. A Bianca responde ao John: Yes. May I have some juice, please? Sim. Eu poderia beber um pouco de suco, por favor? E o John: Sure, claro. We have pineapple juice. Nós temos suco de abacaxi. Do you like pineapple juice? Você gosta de suco de abacaxi? E a Bianca: Yes, pineapple juice is fine. Sim, suco de abacaxi é bom. How about some snacks with the juice? Que tal alguns lanchinhos para acompanhar o suco? Great, ótimo. Bom, já gostei do John e da Bianca, porque suco de abacaxi é bom. Com um lanchinho, então, melhor ainda, né? Então, agora que a gente já viu a conversa do John e da Bianca, vamos finalmente aos estudos. Acompanhando, na nossa próxima página, aparecem aqui as palavrinhas some and any,
que serão as palavras do nosso estudo, certo? Bom, como eu tinha dito para vocês, essas duas palavras eu as chamo de pronomes indefinidos. Ou seja, se é um pronome indefinido, eu não consigo saber exatamente quem é, o que é. Eu não consigo saber exatamente a quantidade de pessoas, de coisas. Ou seja, tudo é muito indefinido. Ou seja, ou melhor, por exemplo, quando eu pergunto a você assim, quantos alunos assistiram à aula online do módulo 5? Vamos imaginar que você tem uma noção. Você não sabe exatamente quantos, mas você tem uma noção. Você me responde assim: alguns alunos assistiram. Olha o que você disse. Alguns. Você disse para mim o nome de todos eles? Não. Você tem como saber o número certo de todos eles? Não, você respondeu para mim alguns. Então, isso é o que eu chamo de um pronome indefinido. São aquelas palavras que nós utilizamos para falar de situações que não temos como saber exatamente nem o que é, nem quantos são. É para isso que serve um pronome indefinido. Então, é para isso que serve essas duas palavrinhas que o nosso livro colocou aqui no módulo 6, o some e o and, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, o significado e o uso dessas palavras. Bom, para início de conversa, eu tenho que lembrar que eu tenho 3 tipos de frases. Frase afirmativa, negativa e interrogativa. São esses 3 tipos de frases. Para cada tipo de frase, eu posso utilizar essas palavras aqui ou não. E dependendo do tipo de frase em que cada uma dessas duas palavras aparecer, o significado dela será diferente. Bom, vamos lá com calma. Primeiro, nós vamos falar sobre esta palavrinha some. A palavra some, ela pode aparecer em 2 tipos de frases. Na frase afirmativa e na frase interrogativa, certo? Bom, vamos começar então com a frase afirmativa, certo? Para que eu possa acompanhar aqui. Bom, eu tenho a seguinte frase, apenas um exemplo, tá? There are some books here. A frase que eu escrevi como exemplo para vocês é There are some books here. Ou seja, há alguns livros aqui. Então, meus amores, quando eu tenho a palavrinha some utilizada em uma frase afirmativa, o significado dela é alguns, algum, alguma, alguns, algumas. Depende das outras palavras do contexto da frase, certo? Então, recapitulando, todas as vezes que eu tenho uma frase afirmativa, a palavra some trará o significado algum, alguns, algumas, certo? Bom, essa palavrinha some, ela também pode ser utilizada em uma frase interrogativa. Exemplo. Would you like some coffee? Bom, quando eu utilizo a palavrinha some
em uma frase interrogativa, ela vai ter o significado de um pouco de. Normalmente, as frases interrogativas, onde aparece a palavrinha some, são frases onde eu estou fazendo um oferecimento, um pedido. Normalmente é esse tipo de frase. Então, palavra some em uma frase interrogativa, ela vai ter o significado de um pouco de. E essas frases interrogativas normalmente serão oferecimentos, pedidos, sugestões, certo? Então, eu já vi aqui que a palavrinha some pode ser utilizada na afirmativa ou na interrogativa. E para cada tipo de frase, um significado diferente. Agora, eu vou observar a palavra any. Any pode ser utilizada nos 3 tipos de frases: afirmativa, negativa e interrogativa. E para cada tipo de frase, um significado diferente. Então, vamos lá, amores. Começando com o exemplo de uma frase afirmativa. Eu tenho a seguinte frase. Olha lá, amores. A minha frase de exemplo é: take any book you need. Ou seja, pegue qualquer livro que você precisar. Então, o que eu posso observar aqui? Todas as vezes que eu utilizo a palavra any em uma frase afirmativa, o significado dela será qualquer. Opa, peraí, ficou uma coisinha errada aqui. Certo? Então, any em uma frase afirmativa tem o significado de qualquer. Pegue qualquer livro que você precisar, ok? Agora, amores, vamos para a frase negativa. Exemplo, eu tenho esta frase aqui. Opa. Olha lá, a nossa frase negativa é: There aren't any books here. Não há nenhum livro aqui. Então, quando eu uso a palavra any em uma frase negativa, ela passa a ter o significado de nenhum. Nenhum, nenhuma, nenhuma, né? Então, vocês já perceberam que o significado mudou de novo, não é? Frase negativa, N significa nenhum ou nenhuma. Agora, eu vou para um exemplo de uma frase interrogativa. Aqui, ó, eu vou escrever a seguinte frase para você. Opa, vamos lá. Está faltando uma letrinha. Pronto. A frase é: Are there any books here? Ou seja, há algum livro aqui? Existe algum livro aqui? Então, veja. A palavra any, quando utilizada em uma frase interrogativa, ela passa a ter o significado de algum, alguma, alguns e algumas. Então, o que nós vamos observar disso tudo? Que essas palavrinhas some e any, elas são muito versáteis e podem aparecer em vários tipos de frases.
E em cada tipo de frase que ela aparece, o significado dela muda. Então, eu preciso ter muita atenção, certo? Então, recapitulando rapidamente. Some eu utilizo em frases afirmativas e interrogativas. Na afirmativa, algum, alguma. Na interrogativa, um pouco de. Palavra N eu utilizo nos 3 tipos de frases. Na afirmativa, qualquer. Na negativa, nenhum, nenhuma. E na interrogativa, algum, alguma. Certo? Se eu gravar essa informação, eu não erro mais e eu não terei dúvidas em relação a isso, tá? Então, aqui, no nosso livro, ele coloca essas informações que nós conversamos e que eu escrevi exemplos para vocês. Ele escreve aqui, ó, nessa coluna, algumas informações sobre o some e ao lado ele coloca informações sobre o N. Tudo isso que nós conversamos agora, certo? E mais abaixo, onde você encontra o título Going Deeper, ele continua as explicações de tudo isso que nós conversamos até agora. Bom, passando do estudo dessas palavrinhas, o nosso módulo 6, ele também vai trazer para nós um vocabulário, vocabulary. Que tipo de palavras nós vamos conhecer aqui ou lembrar? Porque eu tenho certeza que muitos já estudaram a maior parte dessas palavras aqui e vão apenas lembrar de muitas delas. O vocabulário é sobre os compartimentos de uma casa, in my house, a minha casa, dentro da minha casa. Então, acompanhando aqui, eu observo que bathroom é o banheiro, bedroom, quarto, dining room é a sala de jantar, onde eu realizo as refeições, kitchen, cozinha, living room, sala de estar. Bom, normalmente, o que acontece? Não há muita diferença aqui no Brasil em muitas residências para sala de jantar e sala de estar. Em muitas residências, principalmente os apartamentos, a sala nós conseguimos dividir o ambiente, não é? Colocamos uma parte da sala para ser dining room, a sala de jantar, colocamos a mesa, não é? Para fazermos as refeições, e numa outra parte colocamos o quê? O sofá, a mesinha, a televisão, para ser a nossa sala de estar, não é? Isso é bem comum. Além dos compartimentos, nós vamos encontrar vocabulário referente a objetos, partes da casa. Bed, cama, window, janela, table, mesa, sofa ou couch. É o sofá, poltrona. Depois, na próxima página, nós vamos continuar com um pouquinho mais de vocabulário. Stairs, a escada. Sink, pia. Door, é a porta. Chair, é a cadeira. Toilet, vaso sanitário. Closet, é o armário. Ok? Continuando nessa mesma página do meu livro, eu encontro aqui, no lado esquerdo, contextualizing, alguns pequenos diálogos onde eu vou observar essas palavras que eu aprendi, some e any, dentro de uma situação, de um diálogo que pode acontecer comigo, com qualquer pessoa, tá? Então, vamos observar aqui o primeiro diálogo, olha, entre o Matt e a mamãe dele, a mother. Ele diz assim, Mom, is there any toilet paper? Yes, honey, under the sink.
Gente, essa situação aqui, hein? Que constrangedor! O Matt está lá no banheiro e necessitou de quê, amores? Do papel higiênico. Só que ele olha a figura aqui. O papel acabou! Que desespero! Ele já chama quem? A mãe, né? Sempre é a mãe, sempre. E aí ele pergunta, mãe, tem papel higiênico? Já naquele desespero, né? Mas a mãe sábia, na calma, responde o quê? Sim, meu bem, embaixo da pia. Era só o Matt ter procurado, né? O papel higiênico estava lá. Mas, como sempre, sobra para a mãe. Aqui um outro diálogo, ó, entre a Amy e a Julia. Julia, do you have any flowers to put on the table? Julia, você tem algumas flores para colocar aqui em cima da mesa? Sure. What do you think of these roses? Claro. O que você acha dessas rosas? They are excellent. Elas são excelentes. E aí a Julia enfeitou a mesinha dela. Ok? Bom, nessa página ele finaliza os estudos e já vai partir para o quê? Exercises, para os exercícios. Então, amores, essa unidade 6, ela está bem tranquila. Ela só está tratando do uso dessas duas palavras, some e any, que nós sabemos que são pronomes indefinidos. Nós as utilizamos para falar de coisas, de pessoas que não estamos muito certos, não sabemos muito bem o que é, quem é. E o que eu preciso observar sobre essas duas palavras? Os tipos de frases em que eu posso utilizar cada uma delas. E lembrar que em cada tipo de frase onde eu as utilizo, o significado muda. Então, eu vou observar se a minha frase é afirmativa, negativa ou interrogativa. Vou observar se eu posso utilizar aquela palavra e, por último, o significado que ela possui, certo? Sabendo disso, eu vou tentar responder os meus exercícios com paciência, com calma. Posso utilizar um dicionário escolar, sempre é válido, sempre me ajuda. E na aula online, eu vou ter a explicação dos exercícios, eu vou encontrar a resposta dos exercícios e depois da aula online, vocês podem acessar o portal do aluno da nossa escola, lá onde vocês têm os materiais de estudo, onde você encontra o plano de estudos, você vai encontrar material extra. Nesse material extra, meus amores, depois da aula online, você vai encontrar, porque eu vou colocar lá para você, a correção escrita desses exercícios, mas apenas depois da aula online. Então, qual é a ordem? A gente estuda, a ordem das tarefas, né? A gente estuda, se tiver que assistir o vídeo mais uma vez, a gente assiste, vai pausando, vai anotando, parte para os exercícios, tenta fazer os exercícios, assiste a aula online para saber a correção desses exercícios, a explicação deles na aula online e depois, se ainda existir alguma dúvida, eu consulto lá no material extra, no portal da nossa escola para o aluno e a correção escrita do exercício vai aparecer lá que eu vou colocar para vocês, certo? Então, muitos beijos para todos nós. Nós encerramos aqui o estudo do nosso módulo 6, tá bom? Estudem bastante e a gente se vê no próximo módulo e na aula online, tá bom? Beijinhos, amores. Até a próxima.